single day. Fala, meus guerreiros, como é que vocês estão? Tudo jóia? Meu nome é Guilherme Leão, para quem não me conhece, tá? Eu sou coach do bem-estar e proprietário da CrossLife aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje o nosso assunto é um assunto bem interessante, eu acho que faz parte aí da vida de todo mundo, se eu não me engano. Eu acho que todo mundo já sentiu, sim. E nós vamos falar a respeito de ansiedade, tá? Ansiedade e atividade física, como isso aí se conecta, tá ok? Então, o primeiro passo nosso vai ser entender o que é ansiedade, tá ok? Nós vamos falar primeiro pela premissa da fisiologia, o que acontece com o nosso corpo em um caso de ansiedade, tá? Então, a ansiedade, já primeiramente, é uma situação que todo mundo sente, tá? Todo mundo em uma situação de perigo, uma situação diferenciada a gente sente, igual, por exemplo, assim, a apresentação de um TCC, você vai se sentir ansioso, o coração vai bater forte, vai dar aquele medinho, aquele calafrio, não é verdade? Todo mundo sente isso. A crise de ansiedade ela vem quando a gente não consegue controlar ou quando essas partes fisiológicas e de psicológicas elas vêm com uma amplitude muito alta e a gente não consegue diminuí-las propriamente, tá? Então, primeiramente eu vou explicar como é que a parte fisiológica da ansiedade acontece, ok? Então, primeiramente, ela começa lá no cérebro, né? O nosso cérebro ele reconhece uma situação de emergência, uma situação de risco, um perigo iminente que pode ocorrer, e aí a amígdala ela dá uma informação para as glândulas suprarrenais se prepararem a produzir dois tipos de hormônios, o cortisol e a adrenalina. Esses dois tipos de hormônios na corrente sanguínea lançados vão preparar o nosso corpo para uma situação chamada de resposta de luta ou fuga, tá? Eu vou passar um canal de um psiquiatra aqui no link para quem estiver assistindo no YouTube, tá? Vai estar aqui em cima o link do canal dele. Ele fala muito bem a respeito de ansiedade. Eu estudei a respeito de ansiedade com ele, tá? E vai ser muito legal isso aí, vocês verem um vídeo um pouco mais aprofundado. É um médico psiquiatra falando, tá ok? Mas todas as informações aqui eu peguei dele lá. Então vamos lá. Então essa resposta de fuga ela vai ocasionar algumas coisas em algumas partes específicas do nosso corpo, tá? Então a primeira parte, o cérebro. O nosso cérebro ele vai começar a focar nossa atenção para um certo risco. Então, se a gente tem, por exemplo, TCC para apresentar, e a gente começa a ter um processo de ansiedade, o nosso cérebro vai estar sempre matutando naquilo, para a gente prever o que vai acontecer, o que a gente pode fazer para não ocorrer aquele erro e tal, ok? Então, a primeira parte do nosso corpo que vai sentir é o cérebro. Segunda parte do nosso corpo que vai começar a sentir os pulmões. Por que os pulmões? Quando a gente começa em uma situação de perigo, você sente aquela sensação de ofegante, a gente sente falta de ar, porque a aceleração da nossa respiração começa a acelerar, começa a ficar mais frequente. E aqui dá a sensação de falta de ar, de sufocamento, tá ok? Então, a segunda parte do nosso corpo que vai alterar aí. Outra coisa, os músculos, né? Os músculos, porque esses dois hormônios aqui vão preparar o corpo para jogar o sangue o máximo possível para os músculos, porque a gente está se preparando para uma situação de luta ou fuga. O nosso cérebro tem uma parte primitiva ainda, tá? Então ele vai começar a jogar o sangue todo para os músculos e aí até acontece muita contração, tensão muscular, até mesmo tremedeiras, tá? Por exemplo, numa crise de ansiedade. Começa a ter tremedeiras, tem tensão muscular, sua pele começa a ficar fria, por quê? Porque o sangue ele foi para a musculatura, a pele começa a ficar pálida também. Isso é uma outra característica de uma crise de ansiedade, tá? Outra parte, a temperatura corporal. Como a musculatura começa a tremer, começa a ter tensão, o nosso corpo começa a aquecer, tá? Então ela começa a aquecer, começa a ficar quente,
preparando para uma situação de risco. Isso acontece o quê? Nosso corpo ele tem que manter a temperatura, então começa a ter uma sudorese excessiva, você começa a suar e suar frio, porque a sua pele está fria, não tem sangue nela. O sangue a maior parte dele foi para a musculatura, então a gente começa a suar frio, entendeu? Então isso é uma das características bem marcantes aí. Segundo, saliva, como a gente começa a perder, focar mais na zona de perigo, a gente vai sentir aquela sensação de boca seca. Tá? Sensação de boca seca também é uma característica. Coração, como a gente prepara e a musculatura necessita de sangue, né, para aumentar naquela hora de perigo, o coração começa a acelerar. A gente tem um ataque cardíaco, a gente tem uma aceleração de palpitação, sensação de palpitação. Tá? Então isso aqui é uma hora que a pressão arterial pode aumentar, entendeu? Porque essa palpitação no coração é uma das regiões que vai ser afetada também, tá? E uma delas, e a última que o doutor lá fala, é o intestino. Como a gente para o intestino, praticamente o intestino ele não está naquele momento sendo necessitado, então ele para. Então a digestão sua começa a ser ruim. Geralmente depois de uma crise da diarreia, pode dar vômitos, então porque você não teve uma digestão legal, tá ok? Então isso aqui seria a parte fisiológica de uma crise de ansiedade, tá? Tudo que eu falei aqui é quando você está numa crise. Ansiedade é uma coisa comum, mas quando ela sai do controle, ela acaba causando essa crise de ansiedade aqui, que são efeitos excessivos, tá? Então todo mundo quando sente ansiedade, o cérebro foca, os pulmões começam a acelerar, a musculatura começa a ter mais sangue, tudo isso acontece. Mas o que vai definir a crise ou não é a intensidade desse ciclo. Agora vamos olhar para a ansiedade de outro lado agora, de outra forma de pensar, que é a PNL. A PNL é nada mais nada menos que a programação neurolinguística. É como o nosso cérebro funciona, tá ok? Sem pensar na parte fisiológica, a gente viu como é que a parte fisiológica ela funciona. Então, como é que a pessoa ansiosa é? A gente tem uma linha do tempo. Nós vivemos, todas as nossas ações é feita pela linha do tempo. O nosso presente, o agora, o passado, o ontem e o amanhã, o futuro. Toda a nossa ansiedade ela está localizada no futuro. Então, quando a gente sente ansiedade, a gente está prevendo alguma coisa que pode acontecer. A gente está prevendo um perigo, uma situação de risco para a gente. Então, ela está no futuro. A pessoa ansiosa, de acordo com a PNL, é a pessoa que vive praticamente exclusivamente no futuro. O que eu acabei de falar aqui, pessoa ansiosa, isso aqui já é um outro erro de quando a pessoa tem as crises, ela se sente muito ansiosa. É o que? Criar uma identidade. Pela minha experiência de convívio com as pessoas, de ter alunos ali e tal, quase que 100% das pessoas que têm ansiedade, elas se consideram uma pessoa ansiosa. Então ela já colocou na identidade dela, eu sou uma pessoa ansiosa. Então ela aceita isso, isso já é um erro da pessoa que tem ansiedade, tem crise de ansiedade, tá? Essa aqui é a visão da PNL. Então é o seguinte, como a gente viu os dois lados aí, duas visões diferentes, só que são duas visões complementares na verdade, né? E todas elas têm os sintomas idênticos, né? Então a ansiedade ela vai vir com palpitação, ela vai vir com um sentido de impotência, né? Diante de alguma circunstância, a preocupação e tensão intensa, né? A tensão muscular, uma preocupação muito grande, um cérebro focado numa situação que pode acontecer, o sentimento de perigo constante, lembra lá do processo de fuga ou perigo, né? A falha do controle dos pensamentos. A PNL também ela fala o seguinte, que a gente tem uma voz interna, todo mundo sabe disso, observa você ver, a gente sempre tem uma voz que conversa com a gente dentro,
E a pessoa que sente ansiedade, que deixa a ansiedade exagerada, que tem essas crises de ansiedade, ela deixa essa voz controlá-la. Ela não consegue controlar essa voz interna, entendeu? Tanto é que no final desse vídeo eu vou passar 2 técnicas que tendem a ajudar a controlar essa voz, a você ter controle do que essa voz sua fica falando aí dentro da cabeça, tá? Então, geralmente a pessoa que tem ansiedade, está na crise de ansiedade, lá dentro está borbulhando de vozes, né? E várias ideias e várias situações que ela fica pensando no futuro, né? Então, essas vozes aí a gente tem que saber controlar elas. É assim que a gente controla a ansiedade, tá? Mas eu vou dar essas dicas depois. Sensação de algo dar errado, né? Todas essas sensações tremedeiras são sintomas de uma crise de ansiedade aí, tá? Exageradas, né? Essa ansiedade normal, isso é uma coisa normal, acabei de falar, que é uma coisa fisiológica que acontece no nosso corpo, é a parte de programação do nosso cérebro, só que a gente deixa isso descontrolada, tá? Quais são os efeitos, né? Depois de uma crise de ansiedade extrema aí, pode acontecer, ou até mesmo no momento da crise, insônia, tensão muscular, o sistema imunológico ele abaixa muito, tá? Pode acontecer inflamação de garganta, pegar uma gripezinha, etc, né? O sistema nervoso sobrecarregado, como a gente estava focado naquela coisa de perigo, o sistema nervoso fica logo sobrecarregado, né? Aquela coisa, igual eu te falei, aquelas várias vozes falando, então isso é um sinônimo de sistema nervoso sobrecarregado. Problema de digestão, igual eu falei, pode ocorrer diarreia, pode ocorrer vômitos, enjoos, né? O excesso de cortisol e adrenalina que causa isso, né? Outra coisa, aumento de peso. O que acontece? Quando a adrenalina e o cortisol entram no sangue, eles jogam a glicose toda no sangue. Eles jogam a glicose no sangue para ir para a musculatura, para preparar ela, a energia, gerar glicogênio para fugir, para correr, para bater, alguma forma, tá? E isso gera um pico de glicose no sangue. Então, esses picos de glicose, para quem está aí em processo de emagrecimento, já sabe que a gente tem que evitar picos de glicose. Então, a ansiedade, sim, ela vai gerar gordura, ela vai aumentar seu peso, aumentar a gordura, porque você vai ter picos de glicose no sangue, excesso de glicose no sangue, e uma parte disso o corpo vai transformar em reserva de energia, que é, no caso, a gordura, tá ok? Então, outro efeito também, diminui a testosterona, tá? E com isso pode alterar o libido, vontade, apetite sexual, tá? Outra coisa, mulheres, altera o ciclo menstrual, pode alterar a parte hormonal da mulher também. E também tem algumas vezes lapsos de memória, tá ok? Então esses são alguns efeitos aí que a pessoa em crise ou pós-crise ela pode ter, tá ok? Outros efeitos também podem ter, particularmente, né? Se alguém tiver ansiedade, tiver tido alguma crise, pode deixar nos comentários aqui, tá? Que vai ser de grande valor para a gente entender melhor. Mesmo a gente que não tem essa crise de ansiedade, é bom a gente entender o que é a crise de ansiedade, o que é essa ansiedade, para a gente ajudar as pessoas, ou pelo menos entender melhor o que elas passam nesse tipo de crise, tá ok? E aí agora? E a atividade física, não é verdade? Como a atividade física ela pode ajudar na ansiedade? Já é comprovado que a atividade física, quando ela é feita de forma intensa, que vai gerar aquele gasto, aquele gasto de energia, que dá aquela sensação gostosa de quando termina, aquilo lá são 2 hormônios que são liberados, a serotonina e a endorfina, tá ok? A serotonina ela melhora o humor, melhora a função sexual, saúde óssea, coagulação sanguínea, regula o sono, tá? Então eu tô lendo aqui, gente, porque a gente não consegue gravar tudo. Então regula o sono. Então são todos efeitos contrários ao cortisol e adrenalina. Vocês percebem isso? Então são hormônios de calmaria, hormônio de prazer, né? A endorfina, por exemplo, ela aumenta as conexões do sistema nervoso, ajuda a inibir a transmissão de dor. Observe, ajuda a inibir a transmissão de dor. Não sei se vocês conseguem perceber, mas quando a atividade física começa, você tá ali aquela coisa dura,
Sentindo dor. Daqui a pouco, quando você está no meio da atividade física, já não estou sentindo mais nada, estou só indo, tá gostoso, né? O treino tá bom, não tem mais dor. Então, esse endorfina já começando a entrar no sangue e a produzir, tá ok? Libera também após a atividade física e durante também o orgasmo, tá? Então, a endorfina também é o hormônio do amor aí. Então, por que a atividade física ela ajuda na ansiedade? Porque ela produz dois hormônios que são totalmente ao contrário do cortisol e da adrenalina. Entendeu? Então, a atividade física ela vai gerar um ambiente calmo, de prazer, totalmente diferente, ok? Então, é por isso que a atividade física, entre os métodos aí, tenho certeza que é o mais indicado para a pessoa que é ansiosa, que tem ansiedade, né? Que não é ansiosa não, que tem ansiedade, tá? Talvez em casos particulares, a pessoa com crise muito aguda, muito alta, talvez ela necessite primeiro um tratamento para depois ir para a atividade física, por mais parte de convívio, né? Talvez ela tenha síndrome de pânico e já umas coisas mais graves, né? São níveis um pouco mais altos que ela precisa precisa acalmar esses hormônios para depois ela vir para atividade física, porque ela não vai se sentir em risco naquela comunidade, tá? Como eu disse a respeito da PNL, vou dar duas técnicas que quem passa ela é o Sam Jolen, tá? É um cara sensacional em PNL aqui no Brasil. Eu vou passar o canal dele aqui também no quem estiver assistindo no YouTube. Quem não estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar aqui no Instagram aqui o link do meu YouTube e lá vai ter o link para acessar o canal dele também, tá? Então ele fala o seguinte, é uma prática que você pode fazer. Você vai fechar o olho agora, fecha o olho e vai contar de 1 a 10. E cada vez que você contar 1, 2, quando for aumentando o número, você vai aumentando a voz lá internamente, tá? Tipo assim, ó. Entendeu? Então a voz interna sua, cada vez você vai aumentando o volume do som. Então faz isso aí agora. Você percebe que quanto mais o volume dessa voz ela tá alta, a gente sente a tensão maior. É o que acontece com a pessoa que está no crise de ansiedade. Então agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos contar de 10 a 1 e nós vamos começar alto e nós vamos abaixando o volume dessa voz e nós vamos fazer o movimento ainda, como se a gente estivesse numa mesa de som e a gente vai abaixar o volume, abaixando o volume, fechou? Então bora lá. Isso. É assim que a gente faz. Aí pode fazer umas 5, 6 vezes aí, tá? É isso a gente controlando o som da nossa voz. E quando a gente quiser mesmo ouvir ela, a gente ouve. E quando a gente não quiser, a gente abaixa o som, tá ok? Então vamos fazer mais uma vez. Ótimo. Agora vamos fazer um outro exemplo, uma outra técnica, tá? É o mesmo formato, só que quando a gente estiver abaixando o volume, no meio do caminho nós vamos abaixar totalmente, nós vamos desligar o som e não vamos escutar nada. A voz vai calar. Você não vai escutar essa voz mais, entendeu? Então, é uma coisa que a pessoa, quando tiver com ansiedade no momento, aquela crise, você pode tentar fazer isso. Então, vamos lá. E toda vez que você sentir que essa voz está vindo, contando, você abaixa novamente. Toda vez que você vir que essa voz está vindo, abaixa novamente. E se você está no controle, não deixe essa voz controlar você. Entendeu? Então essas são as 3 técnicas aí para a gente começar a controlar essa voz interna, essas vozinhas que ficam aí pensando para a gente. Fechou? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estudei bastante a respeito de ansiedade. Eu não sou uma pessoa que tem crise de ansiedade muito grande. E eu sinto sim ansiedade de falar em público. Eu sinto ansiedade de falar com vocês aqui agora nesse momento, tá? O batimento cardíaco está um pouquinho acelerado. Tanto é que vocês percebem que eu fico pulando no início aqui, tá? Para dar uma liberada. Mas eu consigo controlar. Então, eu estudei
o psiquiatra, estudei a PNL, pra gente explicar melhor aí pelo assunto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa no comentário aí. E também ideias de conteúdo, tá? Sempre são bem-vindas aí pra gente fazer novos vídeos. Fechou? Então, quem estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal. Quem tiver assistido no Instagram, segue a gente aí, tá? Eu vou deixar o link aqui também novamente do nosso YouTube, tá? E aí você pode seguir a gente lá e dar um like aí pra gente. Fechou? Tamo junto.